A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso, que é para que nós possamos crescer cada vez mais e para que nós possamos estar publicando vídeos como esse. Amém? Nosso estudo de hoje, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14, que diz assim para nós: Vigiai, estais firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Que nosso estudo de hoje vai dizer assim: ordenanças extraordinárias. Na nossa introdução diz assim: algumas ordenanças bíblicas importantes para todos que desejam servir a Deus. Entre elas destacamos a vigilância, a firmeza na fé, virilidade, fortalecimento no Senhor, amor e amor no que se faz. Primeiro ponto, vigilância. A vigilância espiritual é enfatizada nas Escrituras, inclusive foram uma das últimas palavras de Paulo à igreja de Corinto. Ele, na sua missiva, incentiva os crentes a permanecerem alertas contra as investidas dos inimigos espirituais e não permitindo que use meios pelos quais venham trazer prejuízo à estabilidade espiritual deles. Primeiro, a divisão, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao 17 e o capítulo 11, verso 18. Orgulho, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 ao 21. Pecado, 1 Coríntios capítulo 5, do 1 ao 8. Desordem, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. E ensinamentos falsos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Essas preliminares contribuem para a instabilidade espiritual dos cristãos. Por isso, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. 1 de Pedro capítulo 4, verso 7. Veja que ele deixou aqui vários exemplos para nós, né? A respeito da vigilância. Nós temos vigilância em quê? Divisão, orgulho, pecado, desordem, ensinamentos falsos, né? E por isso que ele diz ali, essas preliminares contribuem para a instabilidade espiritual do cristão. Então, temos que ser vigilantes a respeito dessas coisas, principalmente sobre o pecado, que o pecado é quem afasta o homem de Deus. Então, o crente ele está sempre vigilante. Segundo ponto, ele vai dizer firmeza na fé. Paulo ensinava que os crentes deveriam estar firmes naquilo que criam. Isto é, no evangelho no qual haviam crido para a salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Nenhum cristão deve ser inconstante ou duvidoso quanto à sua fé. É verdade, nenhum cristão ele deve ser duvidoso quanto à fé. Se ele já está sentindo no seu coração o gosto da salvação, ele não pode estar em dúvida sobre isso. Se está salvo ou se não está. Ele tem que ser firme. Por isso Paulo diz bem claro, firmeza na fé, como teve os nossos antecessores na fé, né, que estão escritos lá no livro de Hebreus, nos heróis da fé. Veja que eles foram, passaram a fio de espada, foram queimados, quartejados, muitos morreram, né, foram jogados na arena por leões, mas mesmo assim não estavam preocupados com isso. Por quê? Porque eles estavam firmados na fé. E dessa mesma forma tem que ser nós. Nós não temos que estar com dúvida. Temos que estar sempre firmados em Cristo Jesus. Terceiro ponto, virilidade. Eles deveriam conduzir consigo o heroísmo, sendo forte o suficiente para combater contra o pecado e os falsos ensinamentos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14, que nós acabamos de ler. Né? Vigiai, estai firme na fé, portai varonilmente e fortalecei todas as vossas coisas, sejam feitas com amor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 e 14. Portar-se varonilmente e como um bom soldado de Cristo é uma necessidade. 1 Timóteo capítulo 12, verso 3. Por quê? Porque o soldado ele foi regimentado para uma batalha. Dessa mesma forma, somos nós. Fomos regimentados para uma batalha espiritual. Então, a gente está firme. Firme, né? E ele diz, portar-se variamente, como varão. Varão de que não se atemoriza com as necessidades, não se atemoriza com os conflitos, porque nós fomos arregimentados para uma batalha espiritual. Quarto, ele vai dizer, fortalece, devemos ser fortes espiritualmente para vencermos as batalhas. Caso contrário, iremos chorar a derrota como Davi, ao chegarem a Ziclac. Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres
seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3 e 4. Mediante essa situação, Davi buscou a Deus. 1 Samuel, capítulo 30, verso 8. Reuniu forças e alcançou a vitória. Necessitamos estar preparados em todos os aspectos, sobretudo espiritualmente. Efésios, capítulo 6, verso 10. É claro, porque a gente sabe que a adversidade ela sempre vai vir, mas nós temos que estar preparados. Porque se nós não estivermos preparados, nós vamos só chorar a derrota. E nós não devemos estar chorando derrota, mas sim estar preparado para vencer a batalha. Quinto, ele vai dizer assim, fazendo com amor. Em vários textos bíblicos somos recomendados a realizar qualquer tarefa para o Senhor. Devemos fazer com amor. Paulo nos fez conhecer a necessidade de amar. 1 Coríntios capítulo 13, verso do 1 a 13. O amor é a base de tudo. Em qualquer obra que se realizarmos, tanto para o próximo quanto para Deus, deve ser com amor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 14. Porque tudo tem que ser feito para Deus com amor, com carinho, com dedicação. Nada que é feito de má vontade vai prosperar. Então tem que ser feito com amor. O amor é a base de tudo. Paulo mesmo disse, eu podia falar a língua dos anjos, podia fazer mil e um de coisas, mas se não tivesse amor, nada seria. Então tem que ter amor. Para terminar, ele vai dizer assim, a vigilância é necessária à vida cristã. Estamos diante de um inimigo que busca ocasião para nos destruir. 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Por isso devemos estar preparados, pois estamos engajados numa grande batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 18. Precisamos resistir aos ataques do inimigo, estando firme na fé. 1 de Pedro 5 e 9. Portar-se com heroísmo e nada temer, porque maior é o que está conosco. 1 de João capítulo 4, verso 4. Fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6 e 10. Realizar a obra de Deus com amor é fundamental. O amor também é indispensável em todas as finalidades da vida. Colossenses capítulo 3, verso 14. Agora, pois, permaneçam na fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. 1 Coríntios capítulo 13 e verso 13. Acima de tudo, o amor. Mas Paulo deixa bem claro que nós devemos ser vigilante, firme, viril e, acima de tudo, fortalecer no Senhor e, além de tudo, fazer tudo com amor, que nós possamos ter sempre em mente, fazer as coisas para Deus sempre com amor, não esperando nada, porque de tudo por Ele já nos fez. Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. Morrer por quem? Morrer por nós, pecadores, falhos, mas Ele veio para morrer por nós. Então Deus já mostrou o seu maior amor por nós, onde Cristo veio sacrificar por cada um de nós nessa vida. Então que nós possamos ter sempre em mente, vigiai, estais firmes na fé, portai-vos variamente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 e 14. Amém?